Pessoal, meu nome é Carlos, em conjunto com a Victoria, que foi bolsista de iniciação científica da UERGS, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e com o Carlai, que é doutorando da URGS, e com a Aurora, que é professora do PPGA da URGS, nós desenvolvemos o artigo Análise do Desenvolvimento do Ecossistema Regional de Inovação de Pelotas, estudo de caso em uma cidade de médio porte. O estudo ele parte, então, do pressuposto de que os ecossistemas, então, são cada vez mais reconhecidos como importantes para o desenvolvimento tanto de empresas quanto de regiões. Só que no estudo de regiões, né, de ecossistemas de inovação sob perspectiva regional, muitos estudos têm analisado ecossistemas regionais em regiões já desenvolvidas ou em metrópoles, cidades de grande porte. Então, nós vimos uma lacuna nos estudos sobre ecossistemas regionais de inovação em cidades de médio porte. Então, a questão de pesquisa é como ocorre o desenvolvimento do ecossistema regional de inovação de cidades de médio porte em países emergentes. Quais são os principais obstáculos nesse processo? Então, o objetivo foi analisar como é que se desenvolve esse ecossistema regional de inovação de Pelotas, que está localizado no sul do estado do Rio Grande do Sul. O nosso corpo teórico versou sobre ecossistemas de inovação, ecossistemas regionais, como que esses ecossistemas são coordenados, né, como é que é a gestão desse ecossistema regional, o ciclo de vida, porque ele tem diferentes estágios, e também um pouco sobre a quádrupla hélice. Desenvolvemos então um estudo de caso qualitativo, né, na região de Pelotas. Tivemos dados primários, então 9 entrevistas, gravamos todas, transcrevemos, foram quase 400 minutos de gravação e 74 páginas de transcrição, e complementamos com dados secundários dos sites oficiais dos atores para poder fazer uma triangulação, né, entre entrevistas e dados secundários. E a partir disso, então, extraímos das transcrições e dos dados secundários informações em relação aos papéis dos atores, formas de relacionamento e uma análise dos estágios de desenvolvimento do ecossistema. Aqui então um pouco dos atores que entrevistamos, empresas, universidades, órgãos públicos, né, e da sociedade civil, todos no cargo de direção, coordenação. E sobre os resultados. Então, aqui no mapa, então, o mapa do Rio Grande do Sul, nessa região aqui em vermelho fica a região de Pelotas, é no sul do estado. É uma região basicamente agrícola, que tem um histórico econômico de produção de charque, depois produção de doces, passou por industrialização, mas sempre dado pela agricultura e a pecuária, né? Só que é uma cidade universitária, tem quase 30 mil alunos de graduação e há dezenas de cursos de pós-graduação, né? E aí, fazendo análise do ecossistema, nós vimos um movimento que partiu do governo municipal para criar um parque tecnológico, né? Hoje eles têm 63 empresas, existem startups que são cases de sucesso, tanto nacional quanto internacional, né? Como é o caso da Melhor Envio, da Iller, Indeorum, e há também o papel do governo do estado, com um programa de uma política pública que se chama Inova RS, né? Que tem como objetivo reunir os atores da quádrupla hélice para se pensar em propostas, estratégias, em alinhamento de objetivos. Na análise do relacionamento entre os atores, a gente viu e descobriu com as entrevistas que existem articulações, existem ações de colaboração, principalmente na última década, foi juntando os atores que, entre universidade, poder público municipal e empresas, que surgiu o Pelotas Parque Tecnológico, né? E dentro desse espaço, as universidades colocaram suas incubadoras, né? Então, atualmente existem 63 empresas lá dentro e há um ambiente propício para colaboração, para desenvolvimento de projetos, né? E nos últimos 2 anos a gente tem a presença do programa Inova RS, que é do governo do estado, que busca articular atores daí também, não apenas de Pelotas, mas da região como um todo.
Na discussão dos resultados, o que a gente percebeu, então? Analisando a estrutura, né, do ecossistema regional, a gente viu que existe uma infraestrutura, existem atores, existe esse ambiente propício às inovações, né? E olhando para o modelo do Piquet de 2019, a gente percebe que tem as características são propícias a um ecossistema regional de inovação que está saindo do estágio inicial e entrando no estágio de crescimento. Então, ele ainda não está consolidado, ele ainda não está maturado esse ecossistema, mas existem muitas características que levam a isso, né? Algo que faz com que a gente veja que ele não cresceu plenamente, ele ainda não está no estágio de maturidade, é que a gente percebe que ainda faltam investidores, ainda faltam fundos de investimento, e os mecanismos de coordenação do ecossistema parece que foi feita a transição de uma forma formal para informal, de uma forma muito precoce. A gente sente a necessidade que os mecanismos ainda precisam de uma certa formalidade para reunir os atores, né? E aí nessa proposta o Inova RS pode ser uma alternativa para restabelecer o alinhamento de interesse entre esses atores. E em termos de considerações finais, para não passar do tempo, né, a gente então reforça essa necessidade de que um ator tenha que assumir a liderança desse ecossistema para alinhar os objetivos, dar continuidade, pensar propostas de futuro, né, de projetos futuros para esse ecossistema, porque ele tem um potencial, né? E também o artigo ainda traz contribuições para a literatura ao trazer essas peculiaridades de uma cidade de médio porte de um país emergente, que é o caso do Brasil, né? Então, o artigo também ajuda para se pensar em políticas públicas, para se pensar em fundos de investimento para a região, né? E dentre as limitações do nosso estudo, a gente viu que 9 entrevistas nos ajudou a entender o ecossistema, porque pegamos atores diversificados, mas a gente entende que se forem feitas novas entrevistas, a gente pode ter novos insights, né? E para futuros estudos, então, também aprofundar um pouco as relações entre a universidade e as empresas da região. Nosso muito obrigado. Eu deixo aqui nossos contatos, os nossos e-mails para quem tem interesse, quem quiser fazer contribuições, enfim, a gente está aberto. É um estudo que ainda está em desenvolvimento. Nosso muito obrigado a todos.